Então, a minha pesquisa de mestrado, ela teve como título Percurso de Inserção Profissional, um estudo com egresso da licenciatura em Música da UERN. E ela foi concluída no início desse ano, né, em fevereiro. A definição do tema Inserção Profissional de Licenciados em Música veio ao encontro dos meus interesses pessoal e profissional, uma vez que também sou licenciada em Música pela UERN, e já venho pesquisando os egressos da licenciatura em Música da UERN desde a graduação, quando na oportunidade me integrei a uma pesquisa PIBIC, que tinha como objetivo investigar as características de identificação pessoal, situação e atuação profissional, formação acadêmica e expectativa em relação à instituição de ensino na qual se formaram os egressos da licenciatura no período de 2008 a 2015. As minhas primeiras inquietações sobre o tema surgiram da dúvida a respeito do futuro profissional de quem conclui uma licenciatura em música. Essas dúvidas me direcionaram a questões como, por exemplo, qual é a situação empregatícia dos licenciados em música no Brasil e como aconteceria a inserção desses profissionais no mundo do trabalho. Então, buscando conhecer o cenário atual das pesquisas realizadas sobre egressos, sobre essa temática no Brasil, eu constatei, através da minha revisão de literatura, o aumento dos estudos realizados com egressos de licenciatura em música no Brasil. Esses estudos, eles estão sendo realizados com 3 objetivos principais, que são avaliar cursos e programas, estabelecer relação entre a formação e a atuação profissional e analisar a inserção dos egressos no mundo do trabalho. Então, Dazan e Lourdeiro, eles trazem que egressos de programas e políticas sociais são sujeitos especialmente interessantes para compreendermos como esses programas e políticas se articulam com a sociedade. Eles são uma fonte privilegiada de informações que permitem entender o alcance, os efeitos e as consequências de uma ação educativa. Com a revisão de literatura, foram detectados 3 temas emergentes entre os estudos com egressos de licenciatura em música no Brasil. São eles a formação, a atuação e a inserção. As pesquisas que tratam da formação dos egressos de licenciatura em música abordam em seus assuntos desde a análise do processo de construção das propostas curriculares, passando pela construção do ato docente, até a análise dos currículos de licenciaturas em música. Nas pesquisas sobre a atuação profissional dos egressos, os assuntos abordados vão desde a relação entre a formação e a atuação, passando pelo perfil dos egressos e a atuação em diversos contextos, até a motivação para atuar em espaços específicos, como, por exemplo, a educação básica. Por fim, os estudos sobre inserção profissional de licenciados em música foram encontrados em menor número, apenas 3, sendo um sobre a inserção e atuação, especificamente na educação básica, outro mais abrangente sobre a inserção profissional dos licenciados em música no estado do Paraná, e, por fim, um último que trata de um levantamento bibliográfico sobre trabalhos que falam da inserção profissional de licenciados em música, especialmente em escolas regulares da rede privada no Brasil. Dessa forma, considerando a temática apresentada, eu propus para a minha pesquisa a seguinte questão: quais os percursos de inserção profissional dos egressos da licenciatura em música da UERN? Assim, minha pesquisa teve como objetivo geral investigar os percursos de inserção profissional dos egressos do curso de licenciatura em música da UERN e, como objetivos específicos, caracterizar os licenciados em música da UERN, desvelar a trajetória de inserção profissional dos egressos e identificar os percursos de inserção profissional dos egressos da licenciatura em música da UERN. A fundamentação teórica desta pesquisa se deu a partir da perspectiva de 3 autores sobre a definição de inserção profissional. São eles Vincenz, Vernieres e Alves.
Vincent foi um dos primeiros autores a definir a inserção profissional. No decorrer de sua trajetória, o autor já apresentou diferentes perspectivas de definição de inserção. Uma delas é a que ele vê a inserção profissional como uma mudança de estado, uma sucessão de acontecimentos individuais, objetivos e subjetivamente vividos, como a passagem de um estado inicial a um estado final, que corresponde à obtenção de um emprego estável. A concepção de Vernières corrobora com a de Vincent quando o mesmo considera que a inserção possui um estado inicial e um final, mas discorda quando diz que o estado final corresponde à obtenção de uma posição estabilizada no mercado de trabalho, por considerar que o processo de inserção pode se dar por concluído não apenas quando se acede a um emprego estável, mas também quando se obtém uma posição duravelmente instável no sistema de emprego. Para Vernières, essa posição estabilizada no mercado de trabalho tanto pode corresponder a um emprego com um contrato de trabalho sem tempo para acabar, como a uma sucessão de empregos precários, instáveis, no caso. Por fim, a perspectiva de Alves. A autora também corrobora com a ideia de Vincent de que a inserção possui um estado inicial e um estado final, e corrobora com o pensamento de Vincent e Vernières quando considera o estado final da inserção a obtenção de um emprego estável ou uma posição estabilizada no mercado de trabalho. A diferença está na forma como a autora vê o estado inicial da inserção, que para ela corresponde à obtenção de um diploma no ensino superior, desconsiderando, assim, as demais atuações profissionais dos indivíduos antes desse acontecimento. Diante das perspectivas apresentadas e da realidade do público-alvo da minha pesquisa, definimos assim, a inserção profissional para este estudo como sendo a passagem de um estado inicial a um estado final, sendo o estado inicial a obtenção de qualquer atividade remunerada na área de música e, afinal, a obtenção de um emprego com vínculo contratual absolutamente estável ou uma situação de relativa estabilidade no mundo do trabalho. Neste estudo, a estabilidade foi definida como um impedimento, temporário ou definitivo, do empregador dispensar sem justo motivo seu empregado. Para Almeida Neto, a estabilidade é dividida em 4 tipos, das quais fiz uso de apenas 2 para o meu estudo, que foi a estabilidade absoluta, onde a dispensa está condicionada única e exclusivamente ao cometimento de uma falta grave pelo empregado, como, por exemplo, um servidor público, servidor concursado, e a estabilidade relativa, onde a dispensa está condicionada tanto ao cometimento de uma falta grave, quanto à ocorrência de motivos de ordem econômica, técnica e financeira. Entendendo assim que a inserção profissional se dá através de um dado percurso diferente para cada indivíduo, utilizamos para esse estudo a definição de percurso de inserção profissional de Alves, que considera os percursos os diferentes modos de integração na relação salarial e de obtenção de um status socioprofissional. Diante disso, classificamos assim 9 percursos de inserção profissional que retratam as formas de integração mais comuns na relação salarial no mundo do trabalho com a música no Brasil. São eles: o percurso de inserção precoce e instável, quando o indivíduo se insere antes mesmo de cursar uma graduação em um emprego com estabilidade absoluta ou relativa na área de música. O percurso de inserção precoce em um emprego instável, quando o indivíduo se insere antes mesmo de cursar uma graduação em um emprego sem estabilidade na área de música. O percurso de inserção concomitante em um emprego estável, quando o indivíduo se insere durante a graduação em um emprego com estabilidade absoluta ou relativa na área de música.
O percurso de inserção concomitante em um emprego instável, quando o indivíduo se insere durante a graduação em um emprego sem estabilidade na área de música. O percurso de inserção rápida de licenciados em um emprego estável, quando o indivíduo se insere até 6 meses após a conclusão da graduação em um emprego com estabilidade absoluta ou relativa na área de música. O percurso de inserção demorada de licenciados em um emprego estável, quando o indivíduo se insere após 6 meses depois da graduação em um emprego com estabilidade absoluta ou relativa na área de música. O percurso de estabilidade na instabilidade, quando o indivíduo se insere em um emprego instável na área de formação, permanece muito tempo nele, mas sempre correndo o risco de um empregador dispensá-lo sem justo motivo. O percurso de inserção precária, quando o indivíduo não consegue inserir-se em um emprego fixo na área de formação, mas está sempre trabalhando com empregos temporários, freelance, bolsas na área, intercalando com períodos de desemprego. E, por fim, o percurso de exclusão, que é quando o indivíduo não consegue inserir-se no mundo do trabalho, na sua área de formação, ou está há um longo período sem emprego. No caso, a gente determinou mais de um ano, né, sem emprego. No que diz respeito à natureza desse estudo, ele corresponde a uma pesquisa básica, né? Em relação aos procedimentos técnicos, corresponde a um levantamento, e em relação à forma de abordagem do problema, é uma pesquisa quantitativa. O método de pesquisa utilizado foi o survey interseccional. Para este estudo, foi dado um tratamento estatístico básico através de uma análise univariada, apesar das variáveis desse estudo serem predominantemente qualitativas. A população dessa pesquisa, né, são os egressos da licenciatura em música da UERN, formados entre 2008 e 2018, que totalizavam até então 140 egressos. E a amostra desse estudo foi definida a partir do número de respostas obtidas no período em que o questionário ficou disponível para receber respostas, fechando esse período de coleta de dados com o total de 116 egressos respondentes, que corresponde a 82,8% do total de egressos formados até então. O instrumento de coleta de dados foi um questionário autoaplicável, composto por 75 questões e organizado em 4 seções. A seção 1, sobre dados sociodemográficos, a seção 2, sobre dados antes da licenciatura em música, a seção 3, dados durante a licenciatura em música, e a seção 4, com dados após a licenciatura em música. Os dados foram coletados no período de 2 meses, o questionário foi aplicado através da ferramenta JotForm, e inicialmente os questionários foram enviados através dos e-mails, depois ficaram sendo reencaminhados a cada 15 dias através do WhatsApp e do Facebook. Então, assim, a gente chega aos resultados desse estudo. Os resultados dessa pesquisa, eles correspondem, então, a 82,8% do total de egressos formados na licenciatura em música da UERN até o ano de 2018. Entre os 116 licenciados em música da nossa amostra, 93 são homens e apenas 23 são mulheres. Esses dados vão ao encontro da pesquisa realizada por Soares, Chambeck e Figueiredo, que detectaram que, no geral, no Brasil, existe uma presença masculina maior em curso de licenciatura em música. E dentre as regiões do país, o Nordeste é uma das 2 regiões onde a presença masculina é ainda maior. No geral, os egressos da licenciatura em música da UERN obtiveram o grau de licenciados ainda jovens, estando a grande maioria entre 20 e 30 anos de idade ao se formar.
Da nossa amostra, 73 egressos da licenciatura em música da UERN estudaram e trabalharam ao mesmo tempo durante a graduação, caracterizando-se como estudantes trabalhadores. Quando relacionamos o tempo médio de conclusão da licenciatura daqueles que, durante o curso, foram apenas estudantes, com o tempo médio de conclusão da licenciatura dos que trabalharam e estudaram ao mesmo tempo, percebe-se que os estudantes trabalhadores precisam de mais tempo para concluir a licenciatura em música. Os egressos que fazem parte da nossa amostra, desse estudo, foram distribuídos nesse mapa de acordo com suas cidades de origem. E aí a gente percebe o que os professores estavam comentando há pouco, o professor Anderson e o professor Alexandre, que mais da metade da amostra, especificamente 85 egressos, são do estado do Rio Grande do Norte, porém, a UERN promove também a formação de licenciados em música oriundos de outros estados, principalmente do estado vizinho, Ceará. E apesar de Mossoró, cidade sede do curso de licenciatura em música da UERN, ser a cidade com maior concentração de egressos em música pela UERN, quando somamos os demais egressos, percebemos que o grande público da graduação em música da UERN possui suas origens em outras cidades da região. No que diz respeito à formação continuada, 47 egressos concluíram uma pós-graduação, 35 deles fizeram especialização e 12 mestrado, nenhum egresso concluiu doutorado ainda, e 25 estão com pós-graduações em andamento, sendo 14 especializações, 10 mestrados e 1 doutorado. Entre os 44 egressos que não cursaram uma pós-graduação, a maioria, 32 egressos, pretendem cursar uma e 12 deles informaram que não pretendem. Como já mencionado, nesses estudos, nós levantamos dados sobre as atividades remuneradas exercidas pelos egressos antes, durante e depois da licenciatura. Então, iniciando pelo momento que antecede o ingresso no curso, 83 egressos exerciam uma atividade remunerada antes de ingressarem na graduação em música. Desses, 62 atuavam diretamente com música, sendo 33 com ensino em diferentes contextos e 29 tocando voz e violão na noite ou em bandas. A maioria atuava como autônomo, nesse período, antes de entrar na graduação, seguidos pelos que possuíam um vínculo de servidor público com um contrato temporário, substituto ou comissionado. A faixa salarial, nesse período, girava em torno de um salário mínimo para a grande maioria. Antes da licenciatura, as funções mais exercidas pelos egressos eram de instrumentistas de bandas ou orquestra-baile e regentes de banda de música. 14 egressos conseguiram estabilidade profissional absoluta nesse período, através de vínculos de servidores públicos concursados. Desses, 8 foram na área de música, todos como regente ou músicos de banda. Os 6 restantes conseguiram essa estabilidade em outras áreas de educação. Todos eles, esses 6 egressos, são da turma do PAFOR ofertada entre 2012 e 2016. A principal forma de obtenção desses empregos, antes da graduação, foi através de amigos e de processos seletivos. E a gente chega ao período durante a licenciatura em música. Nesse período, 94 egressos trabalharam durante a graduação. Desses, 76 atuavam diretamente com a música, sendo 49 com o ensino de música em diferentes contextos e 28 tocando na noite. O vínculo empregatício mais ocupado durante a graduação foi o de servidor público temporário, substituto ou comissionado. E o salário continuou na faixa de um salário mínimo para quase 50% do total de trabalhadores da nossa amostra durante o curso. Os principais cargos ocupados nesses empregos continuaram sendo de instrumentistas ou cantor de bandas ou orquestra-baile e regentes de banda de música, apesar de aparecer aqui também como um dos cargos mais ocupados o de professor de música na educação básica.
Porém, esse dado nos causou estranhamento, por sabermos que na LDB, no artigo 62, está claro que a formação mínima para o exercício do magistério, da educação infantil ao ensino médio, é a licenciatura. Procuramos, então, novamente, de forma particular, esses 15 egressos que disseram terem atuado como professor de música na educação básica ainda durante a graduação, e verificamos que nem todos haviam atuado como professores. Alguns tinham contratos para desenvolver as atividades com música numa escola de educação básica privada ou em programas de formação de professores, ministrando atividades musicais em escolas públicas. Outros, de fato, haviam sido contratados por escolas privadas nesse período para atuarem como professor de música. E um desses egressos já possuía uma outra licenciatura em outra área, o que permitia, então, essa atuação. Durante a graduação, a principal forma de obtenção dos empregos continuou sendo através de amigos e processos seletivos. E, por fim, após a licenciatura em música, depois de formados, a trajetória dos egressos foi dividida em 3 momentos. O primeiro emprego, o segundo emprego e o atual emprego. Tudo isso após se formar, após a graduação. Então, nesse período, 52 egressos do total da amostra não se apresentaram ao mundo do trabalho após se formarem. Isso porque 44 deles continuaram nos empregos obtidos antes e durante o curso. Desses 44, 37 eram na área de música. E 8 egressos ingressaram em programas de pós-graduações, adiando assim a procura por um emprego. Dessa forma, os 64 egressos restantes da nossa amostra apresentaram-se ao mundo do trabalho em busca de um emprego logo que concluíram a sua graduação. E desses, 47 conseguiram um emprego na área de música. Entre os 47 egressos que conseguiram um emprego após a formação, 19 deles conseguiram esse emprego até 30 dias após a conclusão do curso. E 14 conseguiram entre 1 e 6 meses, totalizando 33 egressos que inseriram-se no mundo do trabalho após a licenciatura de forma consideravelmente rápida, até 6 meses após a formatura. 5 egressos demoraram entre 6 meses e 1 ano, e 9 demoraram mais de 1 ano para conseguir um emprego após a finalização do curso. No primeiro momento, após a graduação, que corresponde ao primeiro emprego, 84 egressos trabalharam profissionalmente com música, principalmente através dos vínculos de servidores públicos concursados e servidores públicos temporários. O principal cargo ocupado foi o de professor de música na educação básica. A principal forma de obtenção desses empregos foi através de concurso público e processo seletivo, e a faixa salarial dos egressos, nesse momento, era em torno de 1 a 3 salários mínimos. Isso no primeiro momento após a graduação. Então, já veio uma tendência a melhorar a faixa salarial dos egressos após a graduação. No segundo momento após a graduação, que corresponde à obtenção de um segundo emprego, 71 egressos estiveram empregados, 64 na área de música. O principal vínculo empregatício entre os egressos nesse segundo momento foi o de servidor público concursado, e a principal função exercida continuou sendo a área de professor de música, arte/música na educação básica. A principal forma de obtenção dos empregos foi através do concurso público, e a faixa salarial dos egressos nesse momento era de 1 a 4 salários mínimos. Hoje, atualmente, 95 egressos dos 116 atuam na área de música, 67 deles possuem apenas um emprego, 28 possuem 2 empregos e 11 egressos possuem 3 empregos ou mais. E 10 egressos informaram estar desempregados. O principal vínculo empregatício dos egressos hoje é o de servidor público concursado. A principal função exercida é a de professor de música na educação básica.
A principal forma de obtenção dos atuais empregos foi o concurso público. E a faixa salarial passou a ser de 2 a 3 salários mínimos para a grande maioria dos egressos, atualmente. Então, de um modo geral, durante o percurso de inserção dos egressos da licenciatura em música da UERN, houve um crescimento significativo da atuação direta com a música e uma queda também significativa do número de egressos atuando fora da área. Após o fim da graduação, o número de servidores públicos concursados deu um salto ascendente muito significativo entre o primeiro e o atual emprego. O número de egressos atuando como professor na educação básica também cresceu significativamente após a conclusão do curso. Consequentemente, o número de egressos que conseguiram empregos através de concurso público também aumentou após a conclusão do curso. Outra mudança ocorrida foi na faixa salarial dos egressos. Antes do curso, a média salarial da amostra girava em torno de um salário mínimo para mais de 80% do total de egressos que exerciam atividades profissionais com música nesse período. Porém, entre o estágio inicial e o final, o número de pessoas que ganham esse valor caiu expressivamente, como mostra o gráfico, e cresceu o total de egressos ganhando de 2 até mais de 5 salários mínimos em trabalhos diretamente relacionados com a música. Os egressos da licenciatura em música da UERN integraram-se ao mundo do trabalho de diferentes formas e, consequentemente, traçaram diferentes percursos de inserção profissional. No primeiro momento, antes da licenciatura, 62 egressos inseriram-se profissionalmente na área de música. Desses, 11 possuíam um emprego com estabilidade na área, sendo 8 com estabilidade absoluta e 3 com estabilidade relativa. E 51 possuíam empregos sem estabilidade. Dessa forma, considero que nesse primeiro momento, 11 egressos finalizaram o seu processo de inserção logo no estado inicial da inserção, antes mesmo de entrarem na graduação em música. Os 51 egressos que atuavam em um emprego instável, juntamente com os 54 egressos que não atuaram com música antes da graduação, prosseguiram o seu processo de inserção profissional. No segundo momento, durante a graduação, 14 egressos inseriram-se no mundo do trabalho na área de música, sendo que 6 foram empregos com estabilidade, sendo 1 com estabilidade absoluta e 5 com estabilidade relativa, e 8 em empregos sem estabilidade. O total de 51 egressos nesse período atuou em empregos obtidos antes da graduação, e 40 egressos não atuaram com música nesse período. Dessa forma, considero que 6 egressos finalizaram seu processo de inserção durante a graduação, ou seja, no estado intermediário de inserção profissional. Os 8 egressos que se inseriram nesse período em empregos sem estabilidade, juntamente com os 51 egressos que migraram do momento anterior, atuando em empregos sem estabilidade, e mais os 40 egressos que não atuaram com música nesse período, que constituem 99 egressos, prosseguiram o seu processo de inserção profissional. No terceiro e último momento, após a conclusão da graduação, 72 egressos apresentaram-se ao mundo do trabalho, sendo que destes, o total de 40 egressos fez isso pela primeira vez. Nesse momento, 55 egressos inseriram-se profissionalmente na área de música, sendo 43 inseridos em um emprego com estabilidade, 30 com estabilidade absoluta e 13 com estabilidade relativa, e 12 em empregos sem estabilidade. Dessa forma, 43 egressos finalizaram seu processo de inserção profissional após a graduação, e 12 continuaram o seu processo. Observamos, assim, que 3 percursos de inserção profissional foram os mais comuns entre os egressos da licenciatura em música da UERN. Um em cada momento da trajetória de inserção do egresso. Antes da graduação,
o percurso predominante era o de inserção precoce em um emprego instável, que era o mais comum entre 51 egressos. Durante a graduação, o percurso mais comum foi o percurso de inserção concomitante em um emprego instável, já que 59 egressos se encontravam nesse percurso durante a graduação. Já após a conclusão da licenciatura, a maioria dos egressos passou a conquistar empregos com estabilidade, obtidos principalmente após 6 meses da formação, e por isso o percurso de inserção demorada de licenciados em um emprego estável é o mais comum entre eles, nesse momento posterior à conclusão. Apesar de muitos egressos iniciarem o seu processo de inserção antes do ingresso na graduação, como mostra a tabela, foi após a conclusão do curso que o maior número de egressos finalizaram o seu processo de inserção profissional, por meio da obtenção de empregos estáveis. Assim, o percurso de inserção profissional com o maior número de egressos que finalizaram o seu processo de inserção, de acordo com a definição de inserção profissional estabelecida para esse estudo, foi o de inserção demorada em um emprego estável, quando 30 egressos conseguiram sua estabilidade financeira e profissional 6 meses ou mais após a conclusão da licenciatura em música. Então, chegando às considerações, pensando em tudo que eu fiz nessa pesquisa, eu enfatizo as minhas principais dificuldades, que foram o fato do referencial teórico estar em língua estrangeira e também a obtenção das respostas dos egressos. Foram essas duas as principais dificuldades da minha pesquisa. Então, ao concluir o meu estudo, saí com a sensação de que muito mais poderia ter sido feito. Por exemplo, estudar a inserção profissional na perspectiva subjetiva, onde o indivíduo é quem determina o estado inicial e o final do seu processo de inserção. Essa perspectiva é interessante porque, diferente dessa que eu estudei, é a pessoa que vai dizer se ela se considera ou não inserida. Por exemplo, um egresso que pode estar atuando em um instituto federal, por exemplo, o que para muitos, parece ser o trabalho ideal, mas para ele ainda não está satisfeito, ele gostaria de ser professor universitário. Então, para aquele indivíduo, talvez ele não estivesse ainda inserido. Então, essa é uma outra perspectiva que surgiu no meu trabalho, eu achei muito interessante, e talvez possa ser aí um tema de estudo para um doutorado, talvez. Bem como relacionar, outra coisa que poderia ter sido feita, era ter relacionado os percursos por quais passaram os egressos com a sua condição de estudante, trabalhador durante o curso. Então, com base em algumas lacunas percebidas no meu trabalho na área da educação musical sobre o tema da inserção profissional, por acreditar que, diante da atual conjuntura política educacional brasileira, é importante refletirmos cada vez mais sobre esse tema, eu finalizo essa apresentação com 3 questões, 3 perguntas que já foram muito discutidas nesse encontro. No primeiro dia com o professor Marcos, ontem com a professora Josamara, que são, quais serão os percursos de inserção percorridos pelos próximos licenciados em música no Brasil? A estabilidade profissional ainda será uma realidade para os licenciados em música? E, para além da educação básica, os cursos de licenciatura teriam que enfatizar o empreendedorismo em seus currículos? Então, finalizo com essas 3 questões para que possamos refletir, apresento as referências utilizadas e agradeço pela atenção.